Fala galera, beleza? Bem-vindo aí ao meu canal. Meu nome é Adelmo Rodrigues. Estou aqui hoje com o Python básico. Na verdade é o Python básico 1, que eu vou dividir em duas aulas, o Python básico 1 e o Python básico 2. E eu convido vocês a ficar até o final da aula, porque eu vou tentar pegar o Python básico 1 em uma só aula, em um só vídeo. Então, para a Netflix, para a Prime, Amazon Prime aí, qualquer outra coisa, qualquer streaming, para aí, bota no modo avião o celular. Garanto a vocês que não vai passar muito tempo e vai mudar a vida de vocês, porque programação é a bola da vez. Então, vem para a área de programação, vem-te embora para cá. Tá fazendo nada aí, jogador, tá liso, as contas chegando, não tem dinheiro para pagar, é melhor tu ficar aqui, né? Pelo menos eu estou oferecendo uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então vamos embora. Vou começar em tipos de variáveis, depois eu vou para operações matemáticas, depois atribuir valor a uma variável e brincar com isso. Depois algumas funções pré-definidas que a gente vai brincar também. O que é uma lista, o que é um dicionário e o que é uma tupla e como usá-los. Vamos embora, vamos para cima. Os tipos de variáveis são, tem muitos tipos, só que os principais são string, que é texto, inteiro, que é número inteiro na matemática, 2, 5, 14, 20. Ponto flutuante, que seria o número real na matemática, 2,5, 2,75 e por aí vai, que seria o float. O booleano, que é o bool, que é o true ou false, verdadeiro ou falso. O complexo, que é o número complexo na matemática, é o 2 mais 5i, só que aqui a gente não usa o i, mas vamos ver isso aqui, que é o complexo. Nós vamos ver os tipos de variáveis e mudar o tipo de variável, porque às vezes a gente está em um tipo e vai querer ir para outro. Então vamos para cima. Eu atribuo na variável A o valor olá, né? Na verdade, quando eu coloco entre aspas, o Python entende que é o tipo de string, porque eu estou escrevendo um texto entre aspas. Então, toda vez que eu coloco entre aspas, é um texto e a atribuição dessa variável, esse texto vai ser atribuído a essa variável. Quando eu chamo a função type A, eu dou um shift enter aqui, ele me diz que o tipo de A é quem? String, str. Então, se eu atribuir o valor 1 ao A, e eu chamar a função novamente de type A, vai ser o quê? Inteiro. Então, esse A agora virou inteiro. E se eu chamar 1.0 e também colocar o type A para identificar qual é a função, ele vai me dar um float, porque eu já quebrei o número aqui. E se eu atribuir o true ou false, ele vai me dar que o type A é um bool, é o tipo bool. E aqui o número complexo, o interessante é que na matemática nós usamos i. E aqui não, aqui tem essa diferencinha para Python também. Tem que tomar cuidado. Então, se chamamos a função type A, vai ser qual é o tipo da função type A, se a gente chamar qual é o tipo de A. É complex, que é o número complexo. E como é que a gente faz para mudar essa variável? Então, por exemplo, eu escrevi, apesar de ser o número 3, mas eu escrevi entre aspas. Então, se eu escrever entre aspas, ele vai entender como se fosse string. Mas aí, o que é que eu faço para mudar? Eu coloco a igual a int, ou seja, eu chamo o tipo de variável que eu quero e atribuo no próprio a. Então, quando eu colocar type a, vai ser inteiro. Ele saiu de um e foi para outro. Assim como ele saiu do número inteiro aqui, que era para ser um inteiro, e quando eu coloco float b, eu chamo um outro tipo de variável, ele também faz essa mudança para float. Então me permite fazer essa migração de tipo de variável. Então vamos para a aula 2. Operações matemáticas. Como é que eu faço as operações matemáticas aqui? A soma é rápida, 2 mais 2, não tenho o que fazer, 4. A subtração também, vou usar o símbolo da subtração, 5 menos 3, na calculadora normal. A multiplicação não tem um x, não tem um vezes, é um asterisco, então só tem que se ligar nisso aqui. E a divisão tem dois tipos. A divisão que me dá um resultado float é só uma barra. A divisão que me dá um resultado inteiro são duas barras. Então aqui vai me dar um resultado float, 2,5, o número saiu quebrado. E aqui só vai me dar a parte inteira do número, 2. E a potência são duas multiplicações, como se fossem duas multiplicações. Então também tem que se ligar nessa parte aí que é um pouco diferente do que a gente estivesse fazendo no cálculo na mão, por exemplo. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. E o módulo que é 11 módulo 3. O módulo é o símbolo de porcentagem, módulo nada mais é que o resto da divisão. Se eu for dividir 11 por 3, o 3 só vai chegar em 9, então vão sobrar 2. Então o resto é 2. Isso aqui é muito útil numa matemática um pouco mais avançada. Então vamos continuar, vamos para cima, agora vamos atribuir um valor a uma variável. Como é que eu atribuo? Como a gente já fez. X igual a 12, então quanto é que vale essa variável? 12. O x está recebendo 12, e 12 é o quê? Int, que é inteiro. Então se eu mandar printar, essa função printx é printar na tela, é colocar na tela para o usuário ver. Então se eu mandar printar aqui, deu erro porque eu tenho que primeiro reldar essa para atribuir o valor, para depois printar o 12. Porque quando eu mandei printar sem existir, ou seja, não existia, né? Porque eu estou trabalhando com o Jupyter Lab e existem módulos, então eu tenho que rodar de um por um. Tem que ter esse cuidado.
Assim como se eu for printar o y, o que é que vai ter aqui? Name y is not defined. Por quê? Porque ela não existe. A gente não atribuiu nada a ela, não criou essa variável. Agora a gente vai achar o tipo da variável A, que é inteiro, que a gente já sabia, porque a gente atribuiu 12. Se eu colocasse 12.0, por exemplo, já ia mudar para float, e assim sucessivamente. E se eu pudesse mudar, se eu quisesse mudar também, a gente já sabe fazer. Eu posso declarar várias variáveis ao mesmo tempo. X, Y, Z, eu chamo de quê? 2. Então, consequentemente, a primeira daqui vai ser o X. E o do meio vai ser o Y. E o Z vai ser o final. Tem que seguir a ordem respectivamente. E se eu mandar printar aqui, vai aparecer o print de X, que é o 2, o print de Y, que é o 4, e o print de Z, que é o 6. Operações com as variáveis. Se eu já atribuir um valor a X e um valor a Y, eu posso fazer uma operação com elas. Porque o X é 2, o Y é 4, 2 vezes 4, 8. Assim como eu posso fazer outras operações. 2 vezes 4 mais o Z. Aqui também, outro tipo de operação. E assim vai até a gente aumentar o número de operações, para chegar num momento que o número de operações é muito alto e a gente vai ter que dominar outras ferramentas, não só essas ferramentas mais básicas, claro. E aqui você tem que ter uma noção de matemática, porque, por exemplo, o Y mais o X vem primeiro. Então essa soma 10 vai vir primeiro aqui. Desculpa, 10 não, que o X no caso aqui é 2. Né? O Y é 4, 2 mais 4 dá 6. 6 aqui, 6 vezes 2, 12. Então você tem que entender da matemática, na verdade, e não de Python. Python é só para escrever aqui. Então essa ordem de preferência vem da matemática, né? Multiplicação e divisão, e depois vem soma e subtração. E antes mesmo de tudo vem expoente e raiz, que não chegamos ainda. Concatenando strings. O que é concatenar? Basicamente juntar. Eu tenho uma string, que é oi, né, que é o atribuir no adelmo, o oi atribuir na variável x e o adelmo atribuir na variável y. Então, quando eu mando somar, ela vai somar. Somar significa, na string, significa juntar, concatenar. Eu posso fazer uma outra situação também, que é um pouco mais bonita, visível, né, mais bonitinha visivelmente falando. Aí eu coloco um espaço aqui, eu estou somando, mas eu coloco uma string aqui, como se fosse um string zero, um vazio aqui, um espaço vazio. Então esse espaço vazio também entra aqui. Então fica mais bonitinho visualmente falando. Então vamos lá, aula 3. Algumas funções pré-definidas. Round, poll, ABS, max e min. O que é o round? Retorna o valor com arredondamento. De quantas casas? 2 porque eu escolhi 2 aqui. E 3 porque eu escolhi 3 aqui, mas eu posso escolher o que eu quiser. Então, se eu arredondar aqui, ó, eu vou escolher, vai ter 2 casas decimais. Lembrando que casa decimal é depois da vírgula, que aqui é o ponto. Tá? E aqui são 3 casas decimais, 1, 4, 2. Aí eu posso brincar com isso aqui, porque depende do teu programa. Vai depender da tua especificação do teu programa que estás fazendo. O ABS retorna o valor absoluto, ou seja, positivo. Se eu tenho um ABS menos 8, vai para mais 8. Se eu tivesse o ABS de 8 aqui, também iria para 8, porque ele retorna o valor absoluto, o valor positivo. E a potência, isso aqui nada mais é do que 3 elevado à quarta. É a mesma coisa que eu pegar 3 elevado à quarta. 3, asterisco, asterisco, 4. Podia ter feito assim também. Mas para economizar, às vezes fica mais ágil o algoritmo, para economizar, para espaço, linha, para ficar melhor visivelmente falando, a gente usa a função que fica melhor. Retorna o valor máximo. Nós temos uma lista aqui, né? E vamos já aprender o que é lá na frente. Nós temos um X que tem vários números, né? E eu quero que retorne o max aqui. Ou seja, eu quero que retorne o maior número aqui. O maior número seria o 5. Já o X aqui eu quero que retorne o menor número. Então, quando eu uso a função max, é o X, e quando eu uso a função max, eu pego o maior valor, e quando eu uso a função min, eu pego o menor valor. Então, vamos lá para a lista. Na verdade, aqui eu falei lista, mas aqui é tupla. Né? Existem mudanças, existem diferenças aqui. Por exemplo, a lista eu uso o colchete. Né? O dicionário eu uso a chave. E a tupla eu uso o parênteses. Então, como eu usei o exemplo aqui com parênteses, então, na verdade, eu criei uma tupla aqui. Se fosse lista, eu usaria o colchete. Tem essa diferença. E tem diferença na situação de definição? Tem muita diferença. A gente vai ver agora. Quando eu crio uma lista com colchete, eu crio uma lista, pode ser numérica, pode ser string, pode misturar as coisas. Eu vou criar a lista aqui e vou mandar imprimir a lista, vai ficar desse jeito. Eu posso achar os valores dentro da lista, usando um zero para buscar os valores. Por que eu usei o zero aqui? Porque, na verdade, Python começa com zero. Aqui eu tenho o oi, o fala, o agora e o shall. Na verdade, não é 1, 2, 3 e 4. A indexação é 0, 1, 2 e 3. Então, quando eu mando imprimir aqui, ó, o X é a lista
a posição 0 da lista 1. A posição 0 da lista 1 é o oi, por isso que apareceu o oi aqui. A posição 1 da lista 1 é o fala, então por isso que apareceu o fala. A posição 2 da lista 1 é o agora, então por isso que apareceu o agora. Então, começa com 0. Então, isso é muito importante, porque a galera é acostumada a começar com 1, que é o normal da vida, e erra muito isso. Então, vamos para cima. E print a lista 2. O agora, a lista 2 não, desculpa, print, lista 1, posição 2. A posição 2 é o agora. Eu posso não, eu peguei essa parte aqui, atribuir cada uma situação a uma variável. Eu posso não atribuir e só mandar imprimir. Feito foi esse exemplo aqui. Só mandei imprimir. E eu posso criar um item também. Então, posso criar um item. Porque a lista 1, quando eu coloco na posição 3 o vem, eu crio e quando eu printo, agora vem, está dentro da lista. Então, agora faz parte da nossa lista. Eu posso deletar um item da lista, posso del list 1, e quando eu printar a lista 1 vai deletar, porque antes olha, o item 1 era 01, era o fala, e agora não tem mais. Eu posso juntar, concatenar as listas. O que é que eu posso fazer? Posso fazer isso. Posso pegar uma lista 1, lembrando que lista é colchete. Posso criar uma lista, posso criar outra lista e posso somar as listas. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar tudo como se fosse um conjunto lá numérico, um conjunto lá de matemática. Ele vai concatenar, unir. O mais correto seria dizer a união, mas concatenar em informática. Verificando se o valor 4 pertence à lista. Então a gente dá um print 4 in list 3, que é a nossa lista que está aqui em cima. Então se ele pertencer, ele vem com true. Se ele não pertencer, ele vem com false. E nós podemos dizer também o tamanho da lista. A lista 3, nós sabemos que tem 6, porque está aqui em cima. Tem 6 objetos na lista 3. Então nós usamos a função len para poder usar, para poder pegar o tamanho da lista. Também podemos pegar o max da lista 3, mas tem um erro. Qual foi o erro que deu? Porque na verdade a gente está misturando string com número. Então como é que ele vai dizer quem é o máximo aqui? Como é que valor é esse o 6, se é string inteiro? Então fica complicado para dizer isso. Por isso que deu esse erro, porque não suporta entre as instâncias entre inteiro e string. Agora, se a gente fizer uma lista numérica, ele vai dizer quem é o máximo e ele vai dizer quem é o mínimo na lista numérica. Eu também posso colocar um número na lista. Eu tenho essa lista agora nova, 3, e eu quero colocar o 99. Então eu posso fazer o append. Quando eu pegar o append, eu vou usar lista 3.append 99 e vou colocar o 99 na lista. Então quando você dá um print, ou seja, quando você mostra na tela, agora tem um 99 bônus aí para você. Nós podemos contar os elementos também. Contar os elementos. Então, quantos elementos tem? Quantos elementos 5 tem na lista? Eu só tenho um elemento 5 na lista. Eu uso o count. Nós também podemos descobrir a posição. Eu quero descobrir a posição do 2 na lista. A posição do 2 está na posição 1. Por que a posição 1? Porque começa no 0. 0, 1. Então tem que se ligar nessa parte aí. Lista 3 eu posso remover alguém. Eu posso remover o 6. Então quando eu printar agora não vai ter mais o 6, porque eu removi o 6. Eu também posso reverter a lista. A lista está numa situação e agora vai estar em outra. Vai estar numa ordem e agora está em outra. Eu posso reverter a lista com um ponto reverso. Eu posso ordenar a lista. Como? Com um sort. Lista 3.sort. E eu vou ordenar a lista do 1, 2, 3, 4, 5. O 6 eu tirei, porque eu dei lá um remove. E o 99 eu tinha colocado com append. Eu posso inserir também numa posição específica. Por exemplo, se eu usar o insert, eu coloco na posição 3 o número 100. Então, se eu der um print, ó, o 100 vai ficar em qual? 0, 1, 2 na posição 3. Então, é assim que a gente usa a lista. Vamos para dicionário. Dicionário já é diferente porque nós usamos chave. E tupla vamos usar parênteses. Então, chave. Só que o dicionário tem uma chave e tem um valor. Qual é a chave? É o número e o valor é um valor numérico, geralmente. Né? É um valor numérico. Então, o dicionário é um conjunto aqui de chave e valor. Chave e valor. Chave e valor. Nós temos 4 chaves com 4 valores aqui. Então, vamos criar o nosso dicionário. Está aqui. Se eu quiser achar o valor pela chave, eu coloco o dic1 que eu criei e coloco a chave. Ele vai me retornar o valor. Se eu for lá em Charlie, o valor está 40. Se eu for lá em Delta, por exemplo, o valor está 100. Isso aqui é como se fosse as turmas de um concurso e a quantidade de pessoas. O nome da turma e a quantidade de pessoas. Então, dic1, se eu for lá, ó, Charlie, dic1 é o nosso dicionário. Se eu for lá em Charlie, ele vai me retornar 40. Se eu for lá em Delta, vai me retornar 100. Eu posso usar também o clear, que é para limpar. Ele limpou. Agora o nosso dic1 não tem ninguém, está sozinho. Eu também posso usar o del. Se eu usar o del, vai dar um erro, porque ele não está mais definido. Eu deletei o dic1. É diferente de limpar. Limpar ele está em branco. Está vazio. Eu vou preenchê-lo com alguma coisa.
Mas aqui não, aqui nós deixamos de existir, né? Ele deixou de existir, na verdade. Então vamos criar novamente o DIC1 com as mesmas turmas, alfa, bravo, charlie e delta, com as quantidades, né? Ou seja, chave e valor, né? Tem que ter essa dupla aí. E vamos pegar agora, podemos pegar o tamanho do dicionário, que é a mesma coisa da lista lá e da tupla, len. A mesma função, len, 4. Então nós temos 4 duplas, digamos assim, não conta como 8 não, são 4 duplas. O separador aqui, ó, são 4 aqui, são 4 duplas. Nós podemos também pedir para eles as keys. O que é key? As chaves. As chaves são alfa, bravo, charles e delta. Os valores são 60, 80, 46, não confunda. Quando você chama os valores com values, né, dic1.values, ele vai me dar os valores. E eu posso pedir para ele me dar os itens, que aí vai dizer como se fosse um resumo. Essa é uma dupla, essa é outra dupla, essa é uma terceira dupla e essa é uma quarta dupla. Então eu também posso pedir, por exemplo, eu criei agora um outro dic, o dic2, e pedi para ele imprimir. E agora eu vou fazer um update. O que é um update? Eu vou simplesmente atualizar um dicionário com parâmetros de outro dicionário. Eu vou chamar o dic1, vou usar o comando update nele, né? E o dic2 colocar como se fosse dentro dele. Vou concatenar, uma espécie de concatenação, né? Eu vou juntar. Quando eu juntar aqui, vai pegar todo mundo num dic só, num dicionário só. Então o dic1 vai chamar o dic2 para dentro dele. Então vai ficar todo mundo junto. Então vai ficar um dic1 gigante agora. Meu dic1 agora está muito grande. Fora isso, tem operações com dicionários. Que eu posso pegar o dic1, por exemplo, a parte alfa lá, que é 60, e vou somar com a parte bravo 2. Bravo 2 é 20 aqui. Então aqui tem que dar o print A, tem que dar 80. Se eu der o comando aqui para rodar, vai dar 80. O dic1 na parte alfa vai dar 60. O dic2 na parte bravo é 20. E se eu subtrair vai dar 40, porque é 60 menos 20 é 40. E na multiplicação vai dar 60 vezes 20, 1.200. Então aqui eu posso fazer as operações normais com os parâmetros. Se eu disser a chave, ele vai me dizer, vou usar os valores e posso fazer as operações matemáticas. E para finalizar, nós temos tupla. Qual é a diferença na tupla? Simplesmente porque a tupla é imutável. Então, quando eu coloco um parênteses, eu crio uma tupla aqui, ó, é muito parecido com os outros dois, mas tem essa leve diferença. E quando eu coloco essa leve diferença, faz toda a diferença. Aqui se torna uma tupla, é um objeto, uma situação imutável. O que é imutável? Quando eu usar o append, que a gente já usou lá para colocar o 99, salvo engano, ela vai dar um erro, porque esse tupla não pode ser atribuído ao append, não pode ser modificado. Então eu não posso modificar, não posso inserir, não posso fazer nada, ela é imutável. Quer dizer, nada em relação a esse sentido, mas eu posso fazer outras coisas. Procurar um termo na tupla, também é a mesma coisa. Como começa com 0, esse oi aqui não é o primeiro, é o 0. O primeiro é o 99. Eu também posso achar o tamanho da tupla, 4. E também posso trabalhar uma coisa chamada slicing, não só em tupla, como lista e dicionário, eu posso trabalhar com slicing. O que é slice? Tipo corte. Como assim um corte? A tupla, ela vai de 0 aqui, 1, 2 e 3. Se eu pedir um slice de 1 até o final, eu tenho um corteio 0. Aqui eu já pedi do começo até o 2. Então, se eu pedir do começo até o 2, esse segundo cara, ele não participa do slice. Então, vai 0, 1 e pronto. O 2 não entra. Aqui, o primeiro cara, 1, 2, 0 aí. 1, 2. Então, ele participa, esse primeiro. Ele vai até o final. Então, esse slicing tem que ter cuidado com isso. Porque, na verdade, o que é que acontece? O primeiro participa e o segundo não participa. É o que a gente chama de inclusivo e exclusivo. Participa e não participa. Então, como aqui eu não coloquei o número, ele vai até o final. Ele vai até o final. Mas aqui eu coloquei, então ele não vai até o final. Porque a nossa tupla tem o 0, o 1, o 2 e o 3. Então eu coloquei aqui, ó, 2 pontos até o 2. Então seria do início 0, 1, só que o 2 não participa. Então ficou 8,99. Por isso que deu 8,99 aqui. Porque o segundo não participa. Só que aqui não tem segundo. Então vai até o final. Print tupla 1. Eu posso deletar a tupla 1. Aí quando eu printar a tupla 1 vai dar um erro, porque ela não está definida. Então eu vou ter que definir novamente o tupla 1. E como é que eu vou fazer alguma mudança da tupla? A gente muda, né, a tupla para uma lista, por exemplo. A gente pode mudar a tupla para uma lista.
Então, se a gente pegar uma lista aqui, por exemplo, usar o comando list tupla, eu vou modificar essa tupla, ela vai virar uma lista. Aí eu posso usar um append, porque é uma lista, não mais uma tupla. Aí eu posso modificar agora, eu imprimo, e eu posso passá-la de volta para ser tupla. Com que comando? Tuple. Tuple. Então eu pego essa lista e transformo-a de volta como sendo uma tupla. E agora ela vira uma situação imutável de novo. Aqui eu poderia modificar, aqui não. Pode ver que a lista aqui, ó, colchete e a tupla, parênteses, e tem grande diferença. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e vamos até o próximo vídeo.